Olá, tucanos! Meu nome é Rebeca e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a especialidade de biossegurança. Biossegurança é um conjunto de medidas voltadas para ações de prevenção, eliminação ou minimização de riscos voltados com o processo de trabalho, de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico ou prestação de serviços. Biossegurança ela foi desenvolvida voltada para um foco trabalhista, para um foco de um ambiente como esse em que nós estamos. Mas, hoje em dia, quando a gente tem falado de várias doenças que têm afetado o nosso mundo, nós também podemos usar as medidas da biossegurança como uma maneira de prevenir a contágio e contaminação de várias doenças. Quando a gente começa a pesquisar e estudar sobre a biossegurança, a gente começa a ver que ela tem uma série de palavrinhas estranhas que a gente não consegue entender bem o que é. Então, nós vamos falar agora sobre algumas dessas palavras. A primeira delas é aerossol. O que é um aerossol ou a formação de aerossol? É quando partículas muito pequenininhas, de líquidos ou sólidos, são carregadas no ar. Ele pode ser produzido pela nossa tosse ou espirro, pode ser produzido também de maneira artificial, com aqueles sprays como um desodorante aerossol ou um mata-insetos, que nós utilizamos várias vezes. O perigo do aerossol é que essas partículas pequenas, que podem ser nocivas, elas são carregadas até muito longe do ponto de origem delas, especialmente quando a gente está espirrando ou tossindo. Vamos falar agora sobre o agente de risco. Um agente de risco é qualquer material, seja ele biológico, químico ou físico, que possa trazer algum perigo ou risco à saúde e ao bem-estar do ser humano. O material biológico, ele é um material que ele tem uma carga genética, ele tem um DNA, então ele é um material vivo que pode se multiplicar e se replicar dentro de um hospedeiro ou dentro de condições adequadas de vida. Já um material químico seria um composto, como a gente encontra muitas vezes nos laboratórios, nas farmácias, em que existem substâncias que podem ou não ser nocivas ao ser humano. Quando a gente fala de acidente químico ou biológico, é quando uma coisa inesperada aconteceu que provocou um dano ou uma lesão à pessoa que está envolvida nesse acidente e até um dano material no local do acidente. Já um incidente biológico ou químico, ele vai ser um evento que acontece de maneira inesperada, envolvendo algum composto químico ou biológico, mas que não afeta imediatamente a segurança, a vida, a saúde da pessoa envolvida. Ele pode vir a afetar se ele não for contido. Outro termo que nós escutamos muito hoje em dia é patógeno ou organismo patogênico. O que é isso? É um organismo que ele tem a capacidade de adentrar um hospedeiro, adentrar uma pessoa, adentrar um animal, adentrar um ser vivo e causar um dano, causar uma doença dentro desse ser vivo que ele adentrou. E também nós ouvimos falar muito nos jornais, nas revistas, a palavra EPI. O que quer dizer EPI? EPI é uma sigla para Equipamento de Proteção Individual. Isso é todo material que ele é utilizado especialmente por profissionais de saúde, pesquisadores, estudiosos, pessoas que trabalham em laboratórios em áreas de risco, mas eles também podem ser utilizados por nós no dia a dia, que são usados com o objetivo de se proteger no seu ambiente de trabalho. Quais exemplos de EPI a gente pode citar? Eu estou usando alguns deles. A gente pode citar as luvas, a touca de proteção, a máscara de proteção, um jaleco ou capote. A gente também tem os óculos de proteção que são utilizados. Nós temos visto muito nos jornais e revistas também o protetor facial e dentre outros vários EPIs que existem. Eles são chamados de proteção individual porque eles são voltados para proteger apenas uma única pessoa. Existem outros equipamentos de proteção, que são chamados de equipamentos de proteção coletivos, que eles são voltados para a proteção de todas as pessoas que estão naquele ambiente, como, por exemplo, uma câmara de fluxo, onde a gente pode estar trabalhando dentro para evitar contaminação, e outros materiais mais. Outros termos que a gente tem ouvido muito comumente hoje em dia são as palavras surto, epidemia, pandemia e endemia.
são palavras que são muito parecidas e a gente acaba escutando elas direto e faz um pouquinho de confusão do que cada uma quer dizer. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que são essas palavras. Todas essas 4 palavras, elas estão relacionadas a doenças. Elas sempre estão se referenciando a uma ou mais doenças. E essas doenças, elas são causadas por algum tipo de micro-organismo. Existem esses tipos de casos, né, de doenças acontecendo desde o início da civilização humana, e ao longo da história nós conhecemos várias epidemias, várias pandemias, vários surtos e várias endemias. Eu vou agora explicar para vocês direitinho o que é cada um deles. O surto, ele acontece quando a gente tem um aumento grande no número de casos de uma determinada doença em um determinado local. Esse número de casos é maior do que o esperado. A gente tem, normalmente, no governo, a gente tem uma estimativa nas agências de saúde de quantos casos de uma determinada doença mais ou menos acontece todo ano aqui, todo ano ali, numa cidade, num estado, enfim. Quando esse número de casos sobe drasticamente, a gente chama isso de surto. O surto, ele ocorre num lugar delimitado, ou seja, a gente pode ter um surto dentro de uma escola, num ambiente de trabalho, num restaurante específico que a gente está se alimentando, enfim. Ele sempre tem uma causa única, uma causa central que fez aquele surto começar e fez com que várias pessoas ficassem doentes. Já a palavra epidemia é quando a gente tem vários surtos numa região. É quando a gente tem muitos casos de uma mesma doença se espalhando pela região assim. A gente pode ter uma epidemia municipal, por exemplo, quando vários bairros de uma mesma cidade apresentam vários casos elevados dessa doença. Já a pandemia é quando essa epidemia, esse número grande de casos de uma doença, ele se espalha além dos limites dos países diferentes, avança ao redor do mundo em diferentes continentes. Aí é o que a gente chama de pandemia. Isso é, por exemplo, o que a gente está vivendo hoje em dia com o novo coronavírus, que está atingindo todo mundo globalmente e, por isso, é chamado de uma pandemia. Por último, ficou a palavra endemia, que também é muito parecida com as outras, mas ela já tem um significado um pouquinho diferenciado. Uma endemia é um caso de doença em que é uma doença comum naquela região. Por exemplo, aqui em Manaus, nós temos uma zona endêmica de malária, que é uma doença comum da nossa região. É esperado de se acontecer, sempre tem aqui, e não é comum em outros lugares. Então, é uma doença endêmica de Manaus. E quando a gente está vivendo uma endemia ou uma pandemia, o que a gente pode fazer para se cuidar, para se prevenir nesse caso de epidemia ou pandemia? Bom, isso varia de doença para doença. Nem todas as doenças vão ter o mesmo tipo de cuidado, mas alguns cuidados eles são comuns a todas as doenças, como, por exemplo, lavar sempre as mãos quando você chega da rua, quando você vai para algum lugar, quando você tem oportunidade, enfim, sempre lavar as mãos, porque as mãos são os principais carregadores de doenças, são as principais coisas que a gente usa, né? Nós tocamos tudo que a gente passa por perto, a gente toca, a gente abre uma porta, a gente segura no ônibus ou no metrô, a gente aperta a mão de alguém, mexe com dinheiro, enfim. A nossa mão é uma porta de entrada muito grande para várias doenças, então é importante lavar sempre as mãos. Outra coisa que a gente pode fazer de comum é evitar sempre aglomerações, lugares públicos muito cheios, evitar sair de casa se a gente está doente para não passar para outras pessoas também. São algumas coisas em comum para várias doenças. Agora, existem pandemias e epidemias específicas que a gente vai ter cuidados específicos a se cuidar. Como, por exemplo, o nosso coronavírus atualmente, os cuidados são utilizar a máscara quando você precisa sair de casa, evitar sair de casa, na verdade, se você pode. São cuidados gerais, não estar em aglomerações, cuidados ao tossir ou espirrar para não contaminar outras pessoas, enfim, vários cuidados que a gente pode ter. Um outro exemplo que a gente pode ver é a doença da dengue. A doença da dengue ela é endêmica em algumas regiões e ela afeta muitos, e ela já tem um cuidado diferenciado, que é o utilizar, por exemplo, repelentes, mosquiteiros, para evitar a picada do mosquito que transmite a doença. Então, cada tipo de doença vai ter cuidados específicos de acordo com as suas características. E já que a gente acabou de falar sobre tossir e espirrar, qual que é a maneira correta da gente tossir ou espirrar para evitar estar contaminando as outras pessoas, para ser também uma pessoa educada, uma pessoa cortês, que não fica tossindo ou espirrando em cima dos outros?
vocês já estão cansados de saber, mas a gente repete mais uma vez. Se você tem um lenço, de preferência um lenço descartável, você cobre o nariz e a boca com o lenço na hora de tossir ou espirrar e depois joga esse lenço fora. Agora, se você não tem de maneira nenhuma esse material, você utiliza a parte de dentro do seu cotovelo para cobrir o nariz e a boca ao tossir ou espirrar, ou também algumas pessoas gostam de utilizar a roupa para cobrir o rosto. O importante é não usar as mãos. As mãos nunca são uma opção, porque como a gente falou anteriormente, as mãos nós usamos para tocar várias coisas, para mexer em várias coisas, então a gente pode contaminar nossas mãos e contaminar outras pessoas. É importante evitar isso. Muito bem. Outras duas palavrinhas que nós temos ouvido bastante nos nossos eventos atuais são as palavras isolamento e quarentena. Qual que é a diferença de isolamento e quarentena? As duas coisas não são ficar trancado em algum lugar, longe das pessoas? Não é bem assim. Cada uma delas tem uma pequena diferença e um pequeno significado. O isolamento, ele é voltado especificamente para separar uma pessoa que você sabe que está doente e que para evitar que ela contamine outras pessoas, ela é isolada, afastada, para diminuir os riscos de ela contaminar outras pessoas. Então, o isolamento ele pode acontecer dentro de um hospital, quando a pessoa está doente, precisa de cuidados médicos, então ela fica numa área isolada, numa área separada dos demais doentes, para não fazer o contágio para outras pessoas. Ou pode ser o isolamento domiciliar também, que ela segue uma série de instruções e regras para poder estar separada da sua família, estar separada dos seus vizinhos e não estar contaminando os outros, estar isolada lá no seu cantinho. Já a quarentena, ela se aplica a um grupo de pessoas que podem ser possíveis expostas à doença ou pessoas que não foram expostas à doença e querem se evitar que elas sejam expostas. Então, a quarentena ela pode ser aplicada de maneira individual, apenas uma pessoa, apenas um indivíduo estar isolado na quarentena, evitando contato, ou ela pode ser aplicada num nível mais social, como estamos vivendo hoje em dia, que várias pessoas estão se isolando, evitando sair de casa em quarentena para evitar o risco de se contaminar com uma determinada doença. Bem, a especialidade de biossegurança ela é uma especialidade um pouco extensa e por essa razão nós vamos estar dividindo os nossos vídeos para que vocês tenham um tempo mais tranquilo para assistir os vídeos e aprender coisas novas. Então, esse primeiro vídeo de hoje, ele falou um pouco sobre os conceitos de biossegurança, equipamentos de proteção, o que é, cuidados que nós devemos ter, como tossir e espirrar e sobre o isolamento e a quarentena. Na semana que vem nós estaremos chegando com mais algumas informações sobre a especialidade de biossegurança. Não deixe de conferir. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like aqui e não esqueça de acionar o sininho para poder receber as notificações de quando nós temos vídeos novos aqui no canal. Volte sempre!